perseverar até o fim será salvo. Mas é isso aí, meu pessoal. Vamos, então, fazer a nossa prece. Aí, semana passada foi eu que fiz a prece, né? Hoje, convidar o Chacô para fazer para a gente. Ok. Pode ser, meu amigo? Pode, com certeza. Então Lá. vamos elevar nosso pensamento a Jesus para que possamos alçar voos mais altos o nosso pensamento em espírito e verdade. Querido e amado Mestre Jesus, nós estamos agradecendo por mais essa oportunidade que nos é oferecida para o estudo, para as reflexões da noite, onde pedimos que o Senhor possa estar conosco através de seus mensageiros espirituais, que possam nos amparar e proteger, e a toda a família SEC, aos benfeitores espirituais que nos assistem, aos nossos irmãos que aqui não puderam estar por algum motivo, que todos possam receber as suas bênçãos, a sua proteção e a sua paz. Envolva no Senhor em vibrações de paz e harmonia. Muito obrigado, mestre querido, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, Deusete Douglas chegando, Yolanda, Alexandre e tudo mais. Beth. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Deusete. Boa noite, Yolanda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos abrir aqui, né? Bom, nós paramos aqui. Carlinhos, deixa eu explicar. Você está chegando hoje aqui? Deixa eu explicar aqui a situação. Nós estamos fazendo uma leitura para conhecer o livro do Lamartine Palhano. Esse livro aqui. Cada grupo ficou encarregado de fazer estudo de um livro, né? Como agora no final de outubro a gente vai ter a semana de estudos espíritas, então solicitaram que fosse feito uma reunião para cada grupo, né? Dentro da semana, e a gente apresentasse alguma coisa, cada grupo apresentasse, né? Como nós pegamos esse livro já muito em cima da hora, não dá para fazer, nós começamos até a fazer a leitura e o estudo de cada lição, mas a gente chegou à conclusão de que não ia dar tempo de chegar agora no final do mês, terminando o livro. Então, nós fizemos o quê? Fizemos um resumo muito enxuto para a gente, pelo menos, dar uma ideia do que contém o livro, né? Para que a gente possa saber o que o Palhano andou estudando, né, para compor esse livro. Então, a gente está... Semana passada... Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Mas não se pega a mim, não. Pode tocar o barco aí que eu vou acompanhando. Ok, tá ok. Nós paramos nessa lição, né? Deixa eu ver aqui, 29. Nós paramos nessa lição aqui. A prece das reuniões, nós chegamos e até aqui o finalzinho. Rejeitar a prece ou não saber usá-la é perder o privilégio de identificar-se com Deus e com os bons espíritos. Então, a gente parou aqui, né? Agora vamos passar para outro resumo que vem a ser... o título seria O Verdadeiro Recolhimento, está na página 59 e 60. Aí o nosso resumo é esse aqui.
na proposta do Palhano sobre esse título de verdadeiro recolhimento, sobre esse título, chama a atenção o fato de Kardec aconselhar a utilização de meios que afastem participantes que promovam perturbação, desordem e distração dos objetivos para evitar-se prejuízos. Aí, na leitura completa, lá ele traça sim, algumas diretrizes, mas como a gente está fazendo um resumo, nós nos limitamos a fazer, ficar por aqui. Quem quiser conhecer profundamente, né, mais aprofundado, o Chapur colocou à disposição, né, Chapur? O livro, para quem quiser Isso. pegar a lição inteira, está à disposição no site, no nosso grupo, não é isso? Isso. Quem entrou depois que eu coloquei, não tem acesso. É só pedir que eu coloco de novo. Eu não sei se o Carlinhos já estava no grupo ou não. Eu acredito que ele não está, não. Não, né? Eu acredito que não. Aí, ô Carlinhos, eu não lembro se eu tenho seu telefone aqui. Se você puder colocar aqui no bate-papo embaixo, o seu telefone, Ok. eu mando para você. Tá, obrigado, Jacu. Vou colocar depois. Bom, então, prossigamos aqui, comparando os dois planos, são propostas que ele fez, né? Relata a enorme diferença existente no momento do recolhimento durante as reuniões de prece. Então, os dois planos que ele fala aqui é o plano físico e o espiritual. E a diferença é gritante. No texto completo, ele faz algumas informações. E quando a gente está fazendo a prece, né, alguns de nós até conseguem sublimar esse momento e ter assim, uma sensação gostosa, né, de que está com as vibrações ótimas. E não passa muito disso, não. Mas no plano espiritual, ele relata que os espíritos têm uma reverência muito grande a esse momento, né? E o ambiente se torna totalmente diferenciado. Daí ele aconselhar que a gente tenha mais atenção no momento da prece, fazer um recolhimento, né, verdadeiro, para que essas forças sejam bem aproveitadas durante a reunião, né? Logo a seguir, o Palhano esclarece, isso é um alerta, mas queremos deixar bem claro que aquelas pessoas que ainda não conseguem fazer esse verdadeiro recolhimento poderão consegui-lo pelo treinamento de seus pensamentos, o que se consegue pela prática da meditação, como o Espiritismo a ensina. Então, para se conseguir assim, um verdadeiro recolhimento, há que se praticar esses momentos de recolhimento para que o êxito seja alcançado, né? Cada pessoa. Ismael, Sim. eu queria aproveitar para fazer uma observação. Não é direta nem direta para nenhum membro do nosso grupo, mas o que eu penso em relação a isso daí, essa parte da oração, Sim. é que, sendo senso comum, que muitas pessoas têm dificuldade de meditar, de se concentrar, que às vezes no meio da oração a gente está tentando acompanhar a oração de algum companheiro nosso, nossa mente foge do ambiente e vai para outro lugar. É interessante a pessoa que está conduzindo a oração lembrar disso, até mesmo ser um ato de caridade, nesses momentos, não fazer uma oração muito longa, fazer uma oração mais curta, porque ajuda as pessoas a não fugir o pensamento. Essa é uma observação que eu tenho. Olha, no capítulo dedicado à prece, que Kardec faz o estudo sobre a prece, ele faz essa recomendação. Por quê? Nós somos verdadeiras crianças, né? Nós não conseguimos concentrar, a maioria de nós, não podemos generalizar, né? Não consegue permanecer muito tempo
concentrada numa prece. Daí, o aconselhamento de Kardec, e também dos espíritos, as lições que os espíritos nos passam, que a prece deve ser objetiva, né? Curta e objetiva. Tem outra classificação que eu não me lembrei agora aqui, para que por causa dessa fuga, né? A gente começa a fazer a prece, eu, por exemplo, não vou dizer A ou B, né? Eu me classifico nesse patamar aí. Se demorar um pouquinho, eu começo a pensar, amanhã eu tenho que ir lá no não sei aonde, fazer não sei o quê, eu tenho que pagar a luz, senão vai cortar a água, eu tenho que pagar. A gente foge muito, né? A gente fica muito... não consegue fazer um recolhimento verdadeiro, porque a nossa mente está muito tumultuada do dia a dia, né? A gente está muito envolvido. Plenamente. Né? Inclusive, eu também sou assim, Ismael. Fica aquela briga, né? Você vai, concentra, daqui a pouco o pensamento foge, concentra. E na época de Jesus, ele já alertava sobre as preces longas dos fariseus, que por muito falarem, achavam que já estavam fazendo grandes louvores ao Senhor, e não era nada disso. Então, eu concordo plenamente. Estavam justificados, né? A palavra é essa, né? A prece dos fariseus, né? É verdade. Isso aí. É igual na hora da prece, do passe, eu tomo como linha usar um Pai Nosso, que é um tempo limite hábil para mim, para danar. É um tempo, não é corrido, é curto, em cima do Pai Nosso, quando vou dar o passe. E as coisas transcorrem num ritmo bom. É por aí. Rafael, inclusive, eles dizem, os espíritos dizem que a gente fica, o nosso pensamento, como a gente pensa nessas coisas assim, muita coisa, fica gritando, né? Fica uma confusão danada, como se a gente estivesse falando alto, todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Isso é captado pelo mundo espiritual, né? É isso que eu estou falando. A verdadeira bagunça que a gente promove sem estar percebendo, né? Mas o mundo espiritual percebe, porque pensamento é vida, né? E isso, do outro lado, aparece com muita facilidade para os espíritos, né? O verdadeiro... Ismael, na hora das orações, é interessante. Quando ela prolonga, ela é cumprida, ela dá uma certa irritabilidade a algumas pessoas que estão mais afoitas para terminar, para fazer, e essas energias vêm naquele momento no orador, e na cabeça dele também começa a misturar algumas situações. Então, não é bom mesmo, não, de fato. As ondas se misturam, né? Favoráveis e desfavoráveis, né? O verdadeiro recolhimento não é simplesmente uma atitude de silêncio, mas a oração, a contrição e a atenção no que se faz, eis aí o que devemos chamar de concentração mental, né? É como ele diz antes na lição, é um treinamento mesmo que a gente tem que fazer, porque nós somos o que somos, né? E não o que pensamos que somos. Somos verdadeiras crianças, né? Em aprendizado. Bom, o verdadeiro recolhimento, esse resumo está bem enxuto aqui, né? Para poder a gente correr com o tempo. Agora vamos para esse outro item, que ele chama de o todo coletivo. À medida que o Palhano foi fazendo, compondo esse livro, ele foi metodicamente, didaticamente, né? Passando pelas etapas, né? Ele fala aqui no anterior, no verdadeiro recolhimento, aí depois o todo coletivo. Sobre essa proposta, esclarece Palhano a homogeneidade que já foi falada em lições anteriores, aí, sobre a homogeneidade, né, dos grupos, nascida da comunhão de pensamentos, favorece a que todas as auras individuais se unam umas às outras para formar uma única,
o campo psíquico coletivo, durante uma reunião mediúnica. Então, o objetivo dessa concentração não, como é que ele fala aqui? Concentração mental vai possibilitar esse campo, né? A unificação de forças para formar essa homogeneidade vai formar uma força única, que é o campo psíquico coletivo durante uma reunião mediúnica. Isso ajuda e muito os espíritos no trabalho que eles têm que ser realizado na noite. Né? E continua ele, esse campo psíquico que ele fala, fornece a força coletiva de penetração psíquica, onde normalmente um médium isolado não alcança. Então, se o médium, unicamente com a força mental dele, não consegue alcançar determinado objetivo lá da reunião, né? Esse campo, esse conjunto vai fazer com que ele participe disso e consiga alcançar. Né? E ele informa aqui, realizamos experimentos nos quais era dada uma tarefa a determinado médium e ele não conseguia realizar o que se pediu. Contudo, quando a mesma tarefa era designada ao grupo, com a participação desse mesmo médium, ele conseguia um intento. Aqui, o que me chamou a atenção aqui, esse grupo que o Palhano está falando aqui, é aquele grupo que ele montou para essa pesquisa, era um grupo pequeno, com poucas pessoas, e que tinha determinados objetivos. Né? E na nossa reunião mediúnica, o direcionamento dela não vai para esse campo que ele coloca aqui. Né? Ele não deixa de fazer um atendimento espiritual, mas ele estava fazendo aqui uma pesquisa e ele sentia isso. Se a gente conseguir, um determinado dia, já tivemos algumas situações, inclusive, em que se pedia a participação do grupo, mas muito esporadicamente isso acontece, para poder, às vezes, atender um determinado espírito assim, com muita dificuldade, trazendo muita dificuldade para o médium, né? Pedindo a todos os médios que concentrem a atenção e as forças para aquele atendimento. Né? E esse campo psíquico, quando é direcionado para um determinado objetivo, é evidente que vai facilitar o cumprimento daquela tarefa que está sendo designada. Então, ele fala, quando a mesma tarefa era designada ao grupo, com a participação desse mesmo médium, ele conseguiu um intento. Vocês conseguiram entender a colocação que ele fez aqui? Eu consegui. Eu estou comparando aí com campo elétrico de motor elétrico. Né? Somando tudo, aumenta a potência. Então, com todos os médios na mesma sintonia, eles vão ficar com uma força maior. As ondas, né, Chaco? As ondas deles somadas vão criar um campo de maior potência. Então, eles conseguem atingir um grau mais alto um pouco. Fazendo essa comparação, né? O paralelo está muito bem traçado. Quem estava falando? Sou eu, está dizendo uma lei da natureza, né? A união das forças é uma lei da natureza, uma lei quântica, quer seja material, quer seja de vibracional. Isso aí é uma lei que a gente não faz, é uma lei do nosso universo. Você falando aí esse tempo de uniões, quando a gente tem na reunião mediúnica múltiplas manifestações, né, com os médios e os dialogadores, às vezes 2, 3, 4 manifestações ao mesmo tempo, até mesmo as pessoas que estão não ali, não tirando o médium, tirando o dialogador, às vezes aquele que está naquele apoio vibracional,
ele, sem ele perceber, ele acaba direcionando a atenção dele para um daqueles. Ele não consegue, humanamente, acompanhar todos. E, às vezes, pode acontecer necessidade de que haja manifestação em apenas um procedimento para que todo mundo foque a atenção para juntar as forças. A união faz a força, isso é uma lei universal. O Alexandre, é interessante o seguinte, você me fez lembrar aqui agora, a equipe espiritual, às vezes, suspende os atendimentos sem que a gente tenha dado nenhum comando, sem que o encarnado, né, que está na direção, tenha dado comando. De repente, todos os médiuns não entram em transe assim, para atender, justamente para poder fortalecer aquele que está com um atendimento mais difícil, né? Sem que o coordenador tenha tomado nenhuma providência. A providência vem, às vezes, o coordenador também pode fazer isso, né? Mas, às vezes, a orientação para o espiritual é no sentido de que não haja atendimento naquele momento para fortalecer esse campo psíquico, né? Porque, às vezes, Equalização, né? Uma equalização, né, tio? Unificar forças, né? Tô entrando de gaiato aqui, viu, gente? Quem? Aqui. É Sérgio. Mas é muito bem-vindo. Que bom. Mas você está aumentando o nosso campo psíquico agora. Exatamente, exatamente. A intenção é me juntar aos bons. Aí. Mas a respeito desse campo psíquico, Palhano frisa isso em vários livros dessa coleção Transmediunidade, né? E a intenção é que a gente tenha essa unicidade em termos vamos dizer assim, de intenção do trabalho, né? Porque a grande parte das nossas reuniões é feita no horário que você está saindo atribulado do trabalho, pega trânsito e chega, às vezes, em cima da hora, né? Muitas vezes, na hora que você senta, você ainda não está totalmente preparado para aquilo ali. Uma coisa que o senhor falou aí, que o plano espiritual muitas vezes suspende, né? Totalmente. Eu já participei de algumas reuniões em que nós ficamos praticamente meia hora sem ninguém, né? Fazer nada. Praticamente. Aparentemente sem fazer nada. Aparentemente, mas era o quê? Era justamente um ajuste, né? Porque nada mais, nada menos, nós estamos falando aqui de partículas mentais, corpúsculos mentais que são energia e que precisam do seu ajuste. O Chacu está aí, né? Pode falar aí com muita propriedade em termos de engenharia, é o ajuste para poder você equalizar a força para que a tarefa seja desenvolvida, tá? Com 1, com 2, com 3, mas que o grupo esteja dentro de uma mesma sintonia, né? Quando algum de nós está fora da sintonia, o que faz? Esse elemento tem que ser, vamos dizer, colocado um pouco de lado e que você vai exigir mais dos outros para poder fazer, né? Chegar ao nível necessário, né? Eu já ouvi a informação de que alguns médiuns veem, né? Às vezes uma determinada pessoa dentro da reunião é isolada, encapsulada, para não interferir, porque ela não estava ajudando, ela estava prejudicando esse campo, né? E os espíritos tentam, não conseguem, porque a pessoa não favorece, aí o que é que eles fazem? Passam a fita isolante nela, né? Igual a gente faz no fio aqui, ó. Tá dando choque, passa a fita isolante e vamos em frente. Isso já aconteceu comigo em trabalho em conjunto, né?
a turma foi e alguém botou a mão no meu peito, assim, no meio do caminho, e falou, não, aguenta a mão aqui, filho, fica aqui. Deixa os meninos trabalhar, fica aqui você. Aí. Mas é isso aí, vamos lá. Eu queria só lembrei aqui de uma passagem do livro Nos Domínios da Mediunidade, que André Luiz é levado para conhecer a sala mediúnica, e ele fica assim impressionado, obviamente, que ele devia ser médiums eram, né? Que para apresentar aquela configuração ali já eram médiums mais sérios, mais dedicados, mais experientes, mas todos os médiums na mesa, vibrando na mesma sintonia, com o pensamento voltado unicamente para a tarefa do bem, para aquela reunião, o objetivo da reunião, emitindo energias muito semelhantes. Então, sobre as cabeças deles, você deve lembrar disso, Ismael, sobre as cabeças dos médiuns, unindo um ao outro, formava como se fosse uma corrente de luz. Fazendo como se fosse uma corrente redonda, né? Porque eles estavam na mesa e, obviamente, de um lado do outro, talvez, eu não me lembro se tinha também nas cabeceiras, mas cada mente ali vibrando em uníssono com relação aos objetivos, né, santificantes da doação, da mediunidade, formavam sobre suas cabeças uma corrente unida de luz. Eu achei isso fantástico, eu lembrei quando vocês falaram em identidade de ideias, né, pensamentos, força, etc. Vamos lá. A proteção do grupo é, então, muito eficiente. Quer dizer, quando esse todo coletivo, esse campo psíquico, né, está ali unificado, a proteção do grupo é, então, muito eficiente, não permitindo que forças estranhas se intrometam, favorecendo vibratoriamente a influência dos bons espíritos. Né? Essa barreira, naturalmente, vai possibilitar isso. Né? Bom, esse é o resumo dessa lição, resumidíssima, o todo coletivo. Agora vamos ver. Aí uma sequência, eu me lembrei muito daquele livro, que eu estou querendo comprar esse livro, mas não consigo achar. Aquele livro lá do Chico. Obsessão, né? Desobsessão. Que tem essa sequência. E o Palhano aqui está na formatação desses grupos que ele está trabalhando para ajudar as pessoas a formatarem um grupo de pesquisa, ele vai nessa sequência. E agora ele vai falar sobre leitura preparatória. E o resumo que a gente fez diz assim: Palhano iniciou essa proposta. Eu coloco sempre proposta porque foi isso que ele colocou no início do livro, né? Ele estava apresentando algumas propostas para a formação de grupos e tal. Então, eu chamo sempre, cada lição dessa eu chamo de proposta. Né? Inicia essa proposta lembrando, normalmente os espíritas têm por nome realizar uma leitura de uma página instrutiva no início das reuniões, justamente para as meditações antes da prece inicial. O objetivo é para que todos os presentes comecem a dirigir seus pensamentos para o assunto da reunião, objetivando a comunhão de pensamentos. Ainda há pouco o Sérgio falou nessa questão, que a pessoa pega o trânsito, chega correndo e tal, né? É claro que a pessoa chega com um pensamento totalmente desassociado, né? E essa leitura preparatória tem esse objetivo, pelo menos tentar ver se consegue dar uma ajustada, né? Para ver se acalma os nossos pensamentos, a fim de que se consiga a tal da homogeneidade, né, e a concentração. Né? E é que a gente faz, né? Essa leitura preparatória sempre a gente faz, escolhe um livro, e durante muito tempo se vai fazendo a leitura desses livros. Ou aleatoriamente, ou então direcionado. Né? E esse livro que eu estou falando, Desobsessão, durante muitos anos, a gente
lia, cada reunião a gente lia uma lição, terminava a última lição, a gente voltava na primeira. Né? Alguém queria falar alguma coisa? Eu queria falar, lembrar que essa introdução de uma leitura, que muita gente entra na sala e alguns médiuns precisam de um tempo um pouco maior de recolhimento, outros não precisam. Então, alguns outros lá já conseguem entrar em diálogo, mesmo dentro da sala, o que pede para não fazer isso, mas é bom também as pessoas terem um pouquinho também de observar isso, que às vezes a gente observa que um médium está mais à vontade, mas sempre tem aquele outro médium que está mais recolhido. Então, a gente tem que respeitar, né? Porque o tempo de um é diferente do tempo de outro. Isso aí, durante as nossas reuniões de avaliação, a gente sempre focaliza esse assunto, né? Quando você entrar na sala, evitar aquele burburinho, que já tem algumas pessoas que já estão dentro da sala e já começaram a fazer esse preparo, né? E chega uma determinada pessoa e: ei, boa noite, tudo bem? Como é que foi? Ih, você viu o trânsito, não sei o quê e tal, bateu o carro. Aí dispersa, né? E a gente tem, durante essas avaliações que a gente faz de vez em quando, a gente chama atenção: olha, cuidado, porque nesse momento algumas pessoas que já estavam conseguindo fazer aquela concentração necessária, naquele momento ali acabou tudo, né? A pessoa às vezes fica até nervosa, às vezes até se aborrece, né? O Humberto que... Ô, tio. É. Eu tinha uma grande amiga que participava com a gente das reuniões mediúnicas. Hoje em dia ela não está participando mais. Mas é uma grande amiga, um amor de pessoa. Mas toda vez que ela entrava, ela sempre chegava atrasada, toda vez que ela entrava na sala, né, eu já estava concentrado, já estava em prece, e eu, para me concentrar, além da prece, eu ainda procuro cantar alguma música mentalmente. Estou ali naquele negócio. Sabe quando você já está ficando bem leve, distante, só sentia aquele cutucão na costela. Ei, boa noite. Volta para a Terra. Isso é terrível, né? É um verdadeiro choque, né? Choque. Objetivando a comunhão de pensamento. E, em sequência, afirma: sabemos que não é fácil acompanhar a leitura para quem não está acostumado. É a mesma coisa da prece, né? Visto que o pensamento voa logo para outras questões, geralmente do cotidiano, né? Por isso, quem é que não tem problema, né? Que carrega aquela montanha de problema, né? Toda hora pensando e tal, como resolver, né? Por isso, dizemos que o servidor espírita deve preparar-se antes, todos os dias, para que, nesses momentos em que há necessidade de homogeneidade mental, ele esteja apto e capaz de participar. Nesse livro de Desobsessão, o André Luiz faz uma recomendação em diversas lições. Vocês devem ter lembrado, porque já foi lido muitas vezes, né? Ao levantar-se, você lembra dessa? Ao levantar-se, até de manhã, quando você levanta, você já começa a pensar: olha, de noite vai ter reunião, então começa o dia com a prece, aí na via pública, no setor de trabalho e tal, ele vai percorrendo o dia 24 horas antes de começar a reunião, ele vai fazendo recomendações, né? Na hora que chega, antes de entrar na instituição, não vá para o barzinho lá comprar um negócio para comer ou tomar um refrigerante, qualquer coisa, né? Então, as recomendações desse livro são espetaculares, né? Para quê? Para justamente chegar nessa hora, né? A pessoa está apto e capaz de participar, como ele coloca aqui nesse finalzinho de parágrafo aqui, né? Então, essa leitura preparatória. Observe-se que os assuntos dessas leituras geralmente estão de acordo com objetivos pertinentes à reunião,
Quem é que pode traduzir isso para a gente aí? Lembra de alguma coisa aí? Isso aqui? Observe-se que os assuntos dessas leituras geralmente estão de acordo com os objetivos pertinentes à reunião. Quem é que pode lembrar de alguma coisa aí? O senhor fala leitura preparatória, né? A leitura é preparatória. Geralmente, essa leitura está ligada a alguma coisa, né? Pertinente à reunião. É porque ela não é escolhida por nós. Ela já é, com a escolha dela, ela já vem antecedendo. A página pode ser aleatória ou não, aquela leitura já está programada para o momento. Olha só, o Alexandre não, o Helder, né, falou, até mesmo quando a gente faz essa leitura programada, o mundo espiritual se adapta e traz espíritos que estão ligados a alguma coisa daquela lição. Mas quando você está fazendo atendimento, o espírito levanta uma questão que foi lida na lição. Você já deve ter observado isso. Né? Com certeza. Com certeza. Agora que eu captei o que você queria falar. Agora, por isso que a gente sempre fala assim, ó, a programação da reunião está na mão dos dirigentes espirituais. Eles captam os nossos clientes, né? E botam na nossa frente. Ismael. Fala. Ismael, então, a gente juntar tudo isso que a gente conversou até agora, né? E dessa união que o grupo tem que ter, o pensamento coerente, uma união mental, né? Foi apresentada até como um elo de uma corrente, né? Digamos assim, de sentido figurado, entre mentes. Aí você pega uma oração, e no caso, ou uma leitura edificante, com um determinado tema, com todo mundo concentrado. Imagina a energia canalizada, a força canalizada para um determinado tema. Então, a espiritualidade aproveita, porque essa concentração, junto com a leitura, a gente faz uma energia e canaliza uma energia específica que a espiritualidade não vai desperdiçar. Ela vai trazer, sim, os nossos irmãos que vão ter o melhor proveito da energia que a gente acabou produzindo. Com certeza. Trabalho sempre aproveitando o que a gente pode ceder, né? Pode oferecer. Bom, leitura preparatória, saltamos agora para a prece inicial. Eis o que nos relata o Palhano nessa proposta. Olha só a sequência da reunião, né? Que ele vem apresentando no livro. Eis o que nos relata o Palhano nessa proposta. Se pedimos a Jesus ou a Deus que nos ampare, e temos feito o verdadeiro recolhimento, a lição anterior fala em recolhimento, né? Nenhum obstáculo se anteporá aos nossos intentos, visto que, se abrirmos uma reunião em nome dele, esse dele aqui, eu acho que tinha que ser com letra maiúscula, né? Falando em Deus, né? Bom, essa é a questão de português. Se abrirmos uma reunião em nome dele, presume-se que vivenciamos seus mandamentos e ensinamentos, ou Jesus, né? Então, se nós estamos com essa proposta, a confiança tem que se estabelecer durante a prece, né? Nenhum obstáculo se anteporá aos nossos intentos. É a confiança, né? A fé através do conhecimento. Aqui está colocado isso, né? A prece inicial deve ser aproveitada ao máximo, e para isso é necessário que assimilemos a realidade da fortíssima energia que se movimenta durante os momentos em que é proferida. Deixa eu ver aqui. Sim, Nas suas anotações, o Palhano se preocupou em apresentar o passo a passo a ser observado na prece inicial, afirmando ao final que os resultados são realmente excepcionais. Então, quem pegar essa lição, essa proposta, né, prece inicial,
o Palhano, nessas reuniões de estudo que ele estava fazendo lá, ele, após a prece, ele convidava os médiuns para dizer, para relatar o que eles perceberam no ambiente. Observem que essas colocações que ele faz são bem diferentes das nossas reuniões práticas, né? Por quê? Porque, no caso do Palhano aqui, ele estava fazendo um trabalho de pesquisa, né? Mas, se alguém quiser dar continuidade a essas pesquisas, a receita está pronta aqui, né? Nesse livro, né? E ele, então, vai consultando cada pessoa da reunião o que é que a pessoa percebeu nessa hora. E, a partir daí, ele vai aproveitando as informações para dar sequência à reunião. Quem já fez a leitura total do livro, dessa lição, vai perceber isso, né? Aí a pessoa as que estão, né, no grupo de mediúnico, de fazer a seguinte indagação: por que a gente não faz isso nas nossas? O Palhano está colocando aqui, justamente porque o Palhano está num trabalho de pesquisa, né, para dar a conhecer a cada um de nós o que está acontecendo do outro lado, né, para que a gente tenha confiança naquilo que estamos fazendo. Olha, nós não estamos aqui perguntando o que o médium A ou B acabou de ver no momento da prece, mas nós temos certeza que esse campo psíquico está se movimentando, está apresentando energias, colocando à disposição energias variadas, né? Não sei se vocês entenderam a minha colocação, né? Não estou desfazendo do trabalho que o Palhano está colocando, não. Estou só informando por que a diferença entre a nossa reunião e essa reunião que ele apresenta aqui. Então, ele faz um passo a passo, né, para ajudar as pessoas ao fundarem uma reunião, seguir aquela sequência, né? Aí, depois da prece inicial, ele vai falar também sobre a prece durante a reunião. De vez em quando, a gente faz isso, né? Os casos se apresentam, determinadas situações, algum espírito assim mais apresentando mais dificuldades e tentando atrapalhar a reunião, ou então, durante um atendimento, é necessário fazer uma prece na direção do espírito ou do médium, né, para fortalecer. Vocês são testemunhas disso aí, que basicamente em toda reunião, durante o período que a gente está ali, sempre ocorre isso aí. Às vezes você está fazendo um diálogo e o diálogo não está tendo resultado, né? Isso é normal. Nós, como disse o doutor Bezerra, na época, hein? Mesma forma, o passe, às vezes, é necessário, acompanhando a prece. O seu som está meio picotado aí. Está falhando. Falei, melhorou? Melhorou? Então, eu falei que, às vezes, o passe também tem que acompanhar a prece. Ah, sim, o passe e a prece, né? Isso. Aí eu estava conduzindo aqui um pensamento, em uma determinada época, muitos anos atrás, lá nas primeiras décadas da Casa Espírita, né, nós tivemos uma reunião mediúnica onde um determinado espírito
não se convenceu, não foi ajudado como se pensava que fosse e tal, né? Aí houve uma certa frustração no grupo, porque não se tinha conseguido o resultado assim que se esperava obter e se desejava obter, né? Então, o doutor Bezerra, no final, ele faz um aconselhamento para todos nós, na época, né? Que a gente não deve ter a pretensão de conseguir convencer em 5, 10 minutos um espírito que já está há décadas, há séculos, com aquela ideia fixa, né? O objetivo a ser alcançado pode ser que não seja numa reunião só, é apenas o início de um trabalho que está sendo feito e que, ao longo do tempo, né, eles vão programando esse espírito para voltar, em outras reuniões, ou na nossa casa, ou em outras casas, né? Mas que a gente não ficasse abatido com não ter conseguido o resultado que se desejava, né? Porque o nosso desejo, às vezes, não está bem direcionado, né? Os espíritos que programam e trazem os companheiros a serem atendidos é que têm uma capacidade de avaliação muito maior do que a nossa. Às vezes a gente nem consegue avaliar, né? Então, essas preces, elas têm também essa possibilidade. A gente não consegue, na conversa, no diálogo, então apela-se para esgotar desses recursos a prece e o passe, né? Não é isso que a gente faz? O que acontece, Mael? A gente precisa se achar menos. Tem uma postura de estar ali para servir, nós somos instrumento ali. E ter confiança na espiritualidade, porque nenhum caso é abandonado. Todo ele tem segmento. Ele começa, tem meio e fim, através da espiritualidade. Eles pegam todo o caso que chegar ali na casa, ou não precisando chegar, mas eles foram acionados para trabalhar com aqueles elementos, com aqueles espíritos, ou encarnados ou desencarnados, eles vão pegar com maior carinho, maior amor, com maior atenção e vão dar máxima atenção. E nós precisamos ter confiança nisso. Eu estou me lembrando de um caso aqui, lá nos primórdios, né, da Casa Espírita. Eu perdi até a conta do tempo, acho que passou de 1 ano. Toda reunião vinha um determinado espírito. E era um diálogo com aquele espírito. Ora uma pessoa, ora outra. Olha, foi muito tempo, mais de ano. E no final desse tempo todo, né, depois os espíritos vieram agradecer, né, a paciência. Como eles são gentis, né? A nossa paciência, vê? A paciência deles, né? De trazer e a gente está ali, né? Tentando e não conseguindo, né? Porque os objetivos tinham sido alcançados durante aquele período enorme que esse espírito passou fazendo o atendimento com ele, né? Ainda sobre a prece, o Palhano traz, entre outros, a seguinte anotação. Vamos ver. É evidente que durante a reunião há de acontecer, previsto ou não, algum fato específico que necessite de uma prece dirigida a ele especialmente. Nesse caso, faça como foi explicado para a prece inicial. Cita-se o motivo da prece e todos acompanham mentalmente. Aí, cita-se o motivo da prece para direcionar, não é? Eu estou entendendo assim. Cita-se o motivo da prece e todos acompanham mentalmente, né? Você começa a fazer uma prece e não diz para que é aquela prece, né? Você não cita o motivo,
até que a pessoa que está acompanhando a prece se encaixe na prece, já lá se foi alguns minutos. Cita-se o motivo da prece e todos acompanham mentalmente. Esclarece também que a prece funciona como canalizadora dos pensamentos, fazendo aumentar o recolhimento e a potência do campo psíquico. Olha aqui, é o que a gente viu lá atrás, né? Você unifica, faz a homogeneização, né? Potencializa, aumenta o recolhimento, né? E a prece vai ter o resultado que se aguarda, né? Ele cita os resultados observados no grupo por ele coordenado. Aí ele faz algumas citações lá do grupo, entre elas eu separei aqui. Os médios têm visto a movimentação energética a partir do campo coletivo. Esse campo psicocoletivo que ele fala na lição anterior, né? E descrevem que uma espécie de feixe luminoso sai e atinge o objetivo. Outras vezes, veem energias luminosas vindo do alto, potencializando o grupo, partindo deste os raios que se dirigem ao objetivo. É o que a Gisele ainda há pouco falou, Gisele, que você lembrava do André Luiz? É exatamente isso. Ah, É isso mesmo. aqui ele está fazendo essa observação, né? E os médios, então, passaram para ele essa informação. Ismael, desculpa se eu estiver cotando ainda, mudei aqui a sessão, o áudio está melhor? O áudio está melhor? Então, me corrige, porque eu não tenho a experiência que vocês têm em reunião. Na minha memória, pelo menos assim, quando eu estou lembrando, às vezes que foi necessário fazer uma oração no meio do atendimento, quer seja por orientação do próprio médium que está dando a passividade, às vezes ele orienta o dialogador, né? Fala, olha, vai precisar de fazer uma oração, sim. Né? Ou às vezes até o coordenador, no caso você. Mas o que eu estou lembrando aqui, quando acontece isso, há um direcionamento para um médium apenas fazer isso. Eu não lembro de ter 3, 4 atendimentos e em 3, 4 atendimentos está tendo essa oração. Geralmente, pelo menos na minha memória das vezes que eu presenciei, quando acontecia isso, geralmente dava aquela calmaria, ficava só um médium em atendimento e havia essa necessidade de oração. Talvez você possa trazer algum exemplo e me corrigir, mas eu tenho memória é isso. Não, essa está correta. É o que a gente falou anteriormente, né? Às vezes os dirigentes espirituais eles fazem esse trabalho de desconectar os médiums para no trabalho que eles estavam fazendo em atendimento, para centralizar, né? Naquele atendimento específico, né? Direcionado para aquele... mesmo porque tiver... porque se tiver 3, 4 pessoas fazendo oração ao mesmo tempo, vai ficar muito confuso, né? Então, acredito que quando tem essa necessidade de fazer oração, eu acredito que seja uma coisa mais direcionada, realmente. Ismael, o que eu vejo lá? Às vezes eu falo alguma coisa que acontece comigo que eu consigo ver, que eles deixam, que me permite ver. E quando eu falar, por acaso, eu estiver falando alguma coisa que sair da normalidade, vocês me falam, porque eu nunca vi escrita, porque eles me mostram. Essas orações, do jeito que a Alexandre está falando em nosso grupo ali, e os outros devem acontecer, do Paliano lá, às vezes foi numa época X que tinha um grupo. O que eu vejo é que, independente de quem seja naquele grupo, e nos outros também, porque a gente anda de fora a fora, ali, fora do corpo, são altamente capacitados. Os médios que estão ali, mesmo sem eles saberem, mas eles têm uma capacitação bem grande. E ali, parecendo individual, não é individual, não pegam todos, porque é um trabalho direcionado ali com o médium, orientador
e o irmão está ali. Às vezes ele precisa da prece para se recompor na forma dele física, ou Rubens 3, qualquer situação. Mas não tem a necessidade, eu acho que por causa desse povo estar muito preparado e não precisar de um coletivo total para fazer essa prece ali nessas reuniões. É o que eu vejo isso hoje, né? Tá bom? Às vezes, o Helder, às vezes a própria pessoa que está fazendo atendimento, ele faz a prece lá no cantinho dele, lá, às vezes a gente nem percebe, se não estiver prestando atenção nos atendimentos, ele está fazendo um atendimento específico e ele faz a prece ali, e o restante do grupo nem vê. Agora, tem casos onde específico, né? Às vezes o espírito mais violento e está trazendo muita dificuldade para o médium, aí ocorre esse momento assim de paralisar os outros médiuns para centralizar energias na direção daqueles, canalizar energias, né? Os pensamentos, para aumentar essa potência do campo psíquico, né? Mas esporadicamente ocorre um caso desse assim, de espíritos mais violentos que paralisam o grupo, né, para fazer atendimento único, né? O que você Isso está mesmo. falando o que você está falando é razoável, né? Porque às vezes a pessoa está atendendo, faz a prece ali, ele percebe a necessidade da prece e ele mesmo faz a prece ali e aplica o passe, né? E essas energias são até canalizadas para outros espíritos que estão também ligados àquele espírito que está acontecendo. Às vezes não está diretamente ligado ao médium ali, mas está fazendo parte do atendimento, né? Mesmo Porque cada atendimento ali parece que tem um médico de corporação, um orientador e o espírito, mas tem toda a estrutura ali em cima de cada atendimento, estrutura grande, imensa. Sim, sim. Tem sim. Isso é A verdade. Jerusa levantou a mão aí, seu Ismael. Para, Jerusa. Quase já perdi, mas tudo bem. Só para lembrar exatamente isso, que na nossa reunião, cada pessoa está atendendo a um espírito diferente, precisando de uma necessidade diferente. E na reunião de Palhano, não. Ele fala o nome da pessoa, né, o endereço, e vai, a prece é dirigida para aquela pessoa, né, para todos entrem na mesma sintonia para ver o que eles veem naquela pessoa que foi dado o nome e o endereço, né, a varredura. Uhum. Então, por isso, a prece é geral, né? Agora, eu me lembro nas nossas reuniões que a gente fez muita prece exatamente nesse caso que o Sérgio falou, e você também, que ficava todo mundo parado, né? Os médios todos parados, né? Aí sempre se pedia para fazer uma prece, né, para o grupo todo, né? Sim, sim. Para que todo mundo se sintonizasse na mesma frequência para ajudar, que a gente não sabia, na verdade, o que estava acontecendo, né? Então, aí sim, era uma prece geral. Mas, normalmente, cada caso, cada um está atendendo uma pessoa diferente, eu acho que tem que, né? E esse caso que você citou aí, Ismael, isso aí eu já fiz algumas vezes. Acontece muito, do espírito, às vezes, não está conseguindo, você não está conseguindo atingi-lo, ou ele está muito perturbado, ou ele está carente, você fala, espera, irmão, vou fazer uma prece. E você faz uma prece ali, naquela época, né, no pé do ouvido dele, hoje em dia, né, bom, no pé do ouvido dele, pedindo a proteção. Às vezes ninguém no grupo está sabendo. E você está ali. Isso acontece muito. Você falou, é verdade. Há casos e casos, né? Pois é, meus irmãos. A gente vai ficar por aqui nessa lição. Prece durante a reunião, vou marcar aqui para a próxima quarta a gente dar continuidade, né? Já alcançamos aqui às 21. Deixa eu marcar aqui. Hoje é dia 6, né? 6. Hoje é dia 6 de outubro. 10. É isso aí. Citar um negocinho só, Ismael. Fala.
falo assim, não é para querer aparecer, não. São coisas que acontecem que qualquer dia pode ter alguém que aconteça a mesma coisa, então para servir de parâmetro. Eu, quando estou dando passe, eu cortei como norma, ou de olho fechado, faço o passe fazendo o Pai Nosso, porque fica meu termômetro ali. Porque eu entro dentro do corpo da pessoa, eu visualizo tudo, eles me dão condição de ver tudo. E se eu não fizer a prece nesse tempo, eu vou acabar me entretendo com muitas coisas ali. E eles me fazem ver, mas são eles que fazem, são eles que mexem. Então, eu boto esse tempo hábil em cima da prece, sempre nos meus passos, para que eu consiga visualizar até aquele tempo e tchau, vamos para outro. Essa prece que você está falando aí deve ser na prece do salão lá, né? No salão, exatamente. Eu utilizo ela, que eu tenho um tempo razoável, mesmo que eles me façam ver ou não, que eu consigo, eles me fazem visualizar o corpo por dentro dos órgãos. Eu vou andando por dentro, eu não sei nem como. Aí, ali, o que acontece? Eu faço aquela prece, vejo eles, às vezes, fazendo cirurgia, tirando energia, um monte de coisa que eles fazem. Naquele tempo curto, parece que é tempo tão curtinho na minha mente aqui, mas tão rápido, mas para eles ali, não sei, mas eles conseguem fazer um monte de coisa nesse tempinho dessa prece. O nosso tempo é outro, não? O tempo deles é diferente do nosso. Isso aí. Pois então, a gente parou aqui, já anotei. Voltemos aqui a nossa... Isso aí. Bom, são 21 aí um pouquinho. Nós temos que agradecer a Deus, né? Essa oportunidade de a gente estar aqui junto, estudando e aprendendo, corrigindo algumas distorções e vamos agradecer agora pela oportunidade. Yolanda, você tem assim uma característica de rezadeira. Ficou quietinha hoje, né? Tá muito quietinha, Yolanda. Estou na casa da neta, estou na casa da neta. Então faz uma prece aí, aproveita, faz essa vibração boa que a neta vai receber também aí, de agradecimento. Está dormindo, Amandinha? Não, está ali pepericando, a mãe vai entrar em sala de aula agora mesmo. Tá bom então, Ismael. Senhor Jesus, amigos benfeitores, agradecemos a oportunidade desse estudo que nos esclarece tanto, Senhor. Nos abençoe, abençoe os companheiros que não puderam estar aqui, abençoe a nossa querida Casa Espírita Cristã. Para que possamos, Senhor, aurir de todo esse conhecimento e assim buscarmos servir no trabalho da mediunidade com mais conhecimento, seriedade, compromisso e sermos instrumentos úteis na programação da espiritualidade. Esteja conosco, Senhor. Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade dessa noite, né? Saúde, a paz para todos nós. Queremos que quarta-feira estejamos juntos para estudarmos também. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, um beijo no coração. Obrigado, boa noite a todos.